Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã nós vamos meditar, dia 3/4, e em 1 Reis, do capítulo 11 ao capítulo 13, que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Finalizamos o devocional de ontem com a visita da rainha de Sabá, e nós podemos ver a grandeza do reinado de Salomão. Não foi só a rainha de Sabá que veio presenteá-lo, mas ele recebia presente dos reis da terra. Era notório a grande riqueza do rei Salomão, O texto fala que por causa disso ele fez diversas alianças com vários povos, e isso resultou nele muitos casamentos, O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, que foi a primeira, Tá lá no capítulo 11. E ele se casou com mulheres de Moabe, de Amon, de Edom, de Sidom, e o Senhor havia instruído, você deve lembrar disso no nosso devocional, que Deus tinha dito que os israelitas não deveriam se casar com mulheres de outras nações, pois se desviaria o coração deles para outros deuses. No entanto, Salomão amou essas mulheres. Sabe quantas princesas Salomão teve? Nada mais, nada menos que 700 princesas e 300 concubinas. E o texto fala que quando Salomão era idoso, elas o induziram a adorar outros deuses em vez de ser inteiramente fiel para com seu Deus, com o Deus do seu pai Davi. Salomão adorou a Astarote, que é a deusa dos Sidônios, adorou a Moloque, que Deus abominava. E assim o Senhor se recusou a seguir inteiramente a vida de Salomão, Você vai ver um afastamento do coração de Salomão de Deus. Ele está com o coração totalmente pervertido. E o Senhor se irou com Salomão porque o coração dele tinha se desviado do Senhor Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Ele tinha advertido Salomão especificamente de que não adorasse outros deuses, mas Salomão não obedeceu a ordem do Senhor. Por isso o Senhor lhe disse: uma vez que você não cumpriu com a minha aliança e desobedeceu os meus decretos, certamente tirarei de você o reino que te entreguei e entregarei a um dos teus servos. Mas por causa do meu servo Davi, não farei isso enquanto você estiver vivo. Tirarei o reino do seu filho. Ainda assim, não tirarei dele o reino inteiro. Deixarei que governe sobre uma tribo, por causa do meu servo Davi e Jerusalém, a cidade que eu escolhi. Então já está determinado, E como ele já estava idoso, nós podemos ver que ele morre, Ele governou 40 anos, E Salomão, por mais que Davi também tenha governado 40 anos, mas Davi não teve essa totalidade, Por um tempo ele foi só rei de Judá, Para depois ser reino de todo o território. E Salomão não, sempre foi rei sobre todas as tribos. Havia uma totalidade do povo tendo Salomão como rei, E mesmo assim nós podemos ver que um homem tão rico, um homem que recebeu sabedoria do alto, não soube dizer não, as alianças daqui dessa terra, não soube dizer não aos outros deuses, não soube dizer não aos costumes que perverteram o coração dele. Isto é uma lição para mim e para você. Somos corruptíveis e precisamos todos os dias estar aos pés do Senhor, todos os dias nos entregarmos a Ele, tudo que somos e temos aqui nesta terra, para que não nos distanciemos dele. E aí nós podemos ver que por causa do pecado de Salomão, castigarei os descendentes de Davi, mas não para sempre. Está aqui declarado no finalzinho do capítulo 11. E aí nós vamos ver que terminou o reinado e as tribos do norte se rebelam, Roboão foi
a Siquém, onde todo Israel havia se reunido para proclamá-lo rei. Os líderes de Israel convocaram Jeroboão e ele e toda a comunidade de Israel foram falar com Roboão, né? Então vamos lá, Roboão, descendência de Salomão, né? Continuidade do reinado. E aí falaram para Roboão: olha, seja mais sensível às necessidades do povo. O seu pai era muito duro para conosco, alivie, né? Nós temos trabalhado tão duro, alivie o peso que há sobre nós e nós continuaremos fiel a você. Esse Roboão discutiu o assunto com os homens mais velhos, com os anciãos, conselheiros do seu pai, e eles disseram: é verdade, né? Para que você mantenha essa unidade do povo, para que você continue com a lealdade dele e alivie, trate o povo com mais cautela, com mais amor, né? Seja mais cordial, alivie um pouco todo esse peso que há sobre o povo. Mas ele não ouviu os conselhos dos sábios conselheiros, e sim buscou conselho com os seus amigos da sua idade. E eles disseram: não, você deve reinar ainda mais com força do que o seu pai. E aí, assim, o rei não atendeu o povo. Essa mudança de acontecimento foi da vontade do Senhor, pois cumpriu a mensagem do Senhor, né? Quando todo Israel viu que o rei não iria atender o seu pedido, respondeu: abaixo a dinastia de Davi. Os filhos de Jessé nada têm a nos oferecer. Volte para casa, Israel, e você, Davi, cuide da sua própria casa. Então aqui nós vamos ver uma ruptura, no reinado que era sobre todas as tribos. Nós vamos ver aqui uma ruptura. Nós vamos ver o reinado do norte e o reinado do sul. Reinado do norte são 10 tribos, né? E a capital se tornou Samaria. Por quê? No reino sul nós vamos ver, né, ali Judá, que era a tribo de Davi. E em Judá nós tínhamos como capital Jerusalém. E aí nós vemos essa divisão, né? E podemos ver que Jeroboão tinha um problema. Local de adoração era lá em Jerusalém, né? Lembra do templo construído em Jerusalém, onde eles deveriam buscar a Deus? O que ia fazer agora todas as tribos que estavam com Jeroboão? Jeroboão pensou: preciso estabelecer lugar de adoração aqui, porque para que eles não precisem ir para Jerusalém, porque se eles começarem a ir para Jerusalém, eles vão me abandonar, né? E Jeroboão decide fazer um Deus, um altar. E sabe o que ele fez? Construiu um bezerro de ouro e disse para o povo: povo de Israel, olha aqui o Deus que tirou você da terra do Egito. Você já ouviu essa história? Pois é, está se repetindo mais uma vez. O texto diz que ele colocou o bezerro de ouro em Betel e outro em Dan. Foram 2. E isso se tornou um grande pecado, pois o povo viajava até Dan do norte para adorar o ídolo que ficava ali, né? Designou sacerdotes pagãos para estabelecer um culto a esse bezerro de ouro, né? Então você começa a ver o declínio espiritual das tribos de Israel, né? E aí um profeta vai chegar e vai condenar essa atitude de Jeroboão. Deus levanta um profeta, um homem de Deus, fale aqui, para que ele fosse lá e dissesse para Jeroboão todo aquele desagrado que Deus tinha para com ele. E Jeroboão fica bravo. E o texto fala que ele levanta a mão e diz: prenda esse homem. Quando ele levanta a mão dele fica parada no ar. O rei entra em desespero e implora ao profeta: por favor, clame a Deus para que ele me restaure. E ele clama ao Senhor e Deus restaura a saúde do rei, né? Recado dado, o rei ainda convida ele para ir para o palácio. Ele diz: não, eu não vou comer, não vou beber, eu vim trazer o recado de Deus e eu vou retornar para ajudar. E aí
quando ele está no meio do caminho, ele encontra um outro profeta. E este outro profeta diz para ele: vamos para minha casa, vamos comer e beber. Não, Deus me disse que eu não poderia parar aqui, nem comer nem beber. Eu vim dar um recado e devo voltar imediatamente. E aí esse profeta diz para ele: não, eu também sou profeta de Deus, e Deus me disse para que você vá para minha casa e comer. Olha que coisa interessante, né? Quantas vezes aquilo que Deus nos fala é colocado em dúvida. É necessário que você tenha um relacionamento íntimo com Deus e não duvide daquilo que Deus ministrou ao seu coração. Não permita que seja corrompido por qualquer outra pessoa que esteja ao seu derredor. E este profeta caiu nessa cilada. Foi para casa deste homem, comeu e bebeu. E quando ele estava indo embora, um leão o devorou, o matou. Na verdade, não o devorou, apenas o matou, e o corpo dele ficou estendido. Quando este profeta ficou sabendo do que tinha acontecido com o outro, foi lá, pegou o corpo dele e o sepultou e lamentou a morte dele. Então você vê quão triste foi o destino deste profeta, que não creu, sabe? E deixou-se contaminar pela palavra de um outro profeta. Então, uma coisa que nós aprendemos: tenha certeza daquilo que Deus ministra a você. E não permita que nenhuma circunstância abale aquilo que Deus falou com você, aquilo que Ele prometeu, aquilo que está guardado no seu coração. E nós vamos finalizando por aqui. Eu quero orar por você, né? E nós vamos agora, no próximo devocional, falar sobre as demais profecias sobre Jeroboão, porque ele não se arrependeu do seu pecado. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã eu quero apresentar a nossa vida diante de Ti. Deus, não permita que o nosso coração seja contaminado. Queremos ter certeza de tudo aquilo que o Senhor ministra a nós todos os dias. Queremos guardar como precioso no nosso coração, Senhor. Sabe? Que nada, papai, venha nos abalar no sentido de colocarmos em xeque a nossa confiança em Ti, Deus. Colocamos diante de Ti tudo que somos e temos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.